Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. Bom, aqui eu posso pregar isso aqui por dias. Dar tudo à sua carne é buscar a destruição, aqui e eterna. As escolhas que estamos fazendo agora estão determinando onde nós vamos passar a eternidade. Isso você já sabe. Então a pessoa se entrega aos prazeres, desde sexo, comida, gastar, desperdícios. Ela só pensa na carne. Ela vai passar necessidade. Porque está desequilibrado. Então, hoje tem gente passando necessidade, ou até caminhando para isso, ou com uma vida arrochada, apertada, e não era para estar passando por isso. Esse presente é resultado desse passado de entrega aos prazeres. Eu só quero gastar. Quem gasta demais vai desperdiçar, vai gastar no que não é pão. Quem ostenta, o vício da ostentação, né, que é a dependência da imagem, falta identidade em mim, então eu preciso mostrar a minha força de outra forma. Como eu tenho poder, eu ando nesse carro, eu tenho essa roupa, eu tenho isso aqui, eu faço isso aqui. Então, olha como eu sou poderosa. Jesus falou do desperdício. A Bíblia vai falar muito sobre essa vida hedonista. Então, glutonaria, gastos excessivos, e aí outro, sexo, pornografia. E algumas pessoas, elas se entregam ao prazer. E aí elas estão perguntando por que elas estão passando necessidades, por que elas estão... mas eu investi isso na obra, eu fiz aquilo. Não, talvez algumas pessoas, o que está salvando elas de não estar numa situação pior é exatamente essa parte boa. Da doação, elas plantaram e honraram esse princípio. Por isso não está pior. Mas provavelmente foi ignorado coisas que não poderiam ter sido ignoradas. Com certeza a palavra foi pregada. Mas eu vivi a despeito da palavra. Não, mas eu ainda estou aqui, eu ainda tenho isso aqui. Não vai acabar, não vai. Mas você tem que entender que não é porque você tem sobrando agora que você vai sair da linha do que a palavra está ensinando. Porque à medida que você vai saindo, você está plantando uma semente que não vai ser saudável. Você não vai ter, então, daqui a pouco, uma colheita saudável. Então, o problema de pessoas não é o que elas investem no reino de Deus. É a falta de maturidade, é a falta de equilíbrio com as outras coisas. Então, agora eu posso
viver uma vida, como está aqui, desvairada. E não. A Bíblia começa em Gênesis com um casamento entre um homem e uma mulher. E a Bíblia termina em Apocalipse com um casamento entre um noivo e uma noiva, que é Cristo e a igreja. Aqui está a lógica da vida espiritual do casamento, da família, da igreja, da sociedade. Quando duas pessoas se unem, a imagem de Deus contendo ternura e força se manifesta. Macho e fêmea expressam a plenitude da imagem divina e foram criados para a unidade, exercendo lealdade, pureza, confiança e aliança. O casamento, a união de um homem com a mulher, dá a eles o direito divino de procriadores. Deus é o criador, mas nós somos os procriadores. O casamento é o protocolo divino para a humanidade crescer e multiplicar. Na mesma proporção que uma sociedade multiplica sem o casamento, ela fatalmente adoece e tende a se autodestruir. Ou seja, o Senhor não nos criou para vivermos sem aliança. Sexo fora do casamento é pecado. As crianças que são geradas fora do casamento sofrem terrivelmente com orfandade. Relacionamentos fora do casamento, intimidade, não é bênção, mas uma terrível maldição. Qualquer sociólogo honesto e instruído sabe disso. Pessoas intelectualmente honestas sabem disso. Que o que é gerado fora é problema. Não se deixe enganar. Ser um seguidor de Jesus tem o seu preço, envolve renúncias, perseverança, paciência, humildade, coerência e, acima de tudo, integridade. Integridade. A principal plataforma para exercermos esses valores, essas virtudes, é o casamento, é a família. Um bom casamento não é fácil, não é barato, não é instantâneo, exige esforço. O reino de Deus exige esforço. Uma família estruturada exige esforço. Viver em integridade exige esforço. Honrar a Deus acima das nossas vontades exige esforço. Uma paixão pode rapidamente se transformar em aversão e repúdio. Quando se vive em subserviência aos instintos e desejos, numa busca incontida e sem fim pela autossatisfação. Alguns vivem subservientes às suas vontades, aos seus desejos. É uma busca incontida pela autossatisfação. Essa é a lógica carnal do hedonismo. A ideologia que mais cresce no mundo atualmente. Travestida de humanismo, progressismo, marxismo cultural e outras embalagens instigantes.
O pior inimigo da família é o hedonismo. Fala comigo, o pior inimigo da família é o hedonismo. O hedonismo fundamenta-se na idolatria pelo prazer, o prazer pelo prazer. O hedonismo é a proposta inversa ao evangelho da cruz. Enquanto a Bíblia nos manda, a cruz nos ensina a negar a nós mesmos, o hedonismo nos impulsiona a dar tudo à nossa carne. Prazer pelo prazer. Não se negue nada. Coma mesmo. Faça sexo mesmo. Gaste mesmo. Seja o que você quiser. Abandona a sua família e vai viver uma aventura. Faça filhos fora do casamento e abandone-os. Mate, resolva um problema de uma gravidez indesejável, matando. Vá lá e faça um aborto. Vá lá e interrompa essa gestação. Vá lá e resolva desse jeito. O hedonismo é a base para desensinar as nações a guardarem a aliança e os mandamentos de Deus. O hedonismo marginaliza o homem, vulgariza a mulher, e legitima e desprotege os filhos, perverte a sexualidade, destrói a família, produz uma geração imoral e imatura. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amor não é sentimento. Amor é mandamento, amor é atitude. Se não somos fiéis a quem vemos, como podemos dizer que somos fiéis a Deus? Se você não é fiel, fé e fidelidade vem da mesma raiz, ou seja, não tem uma pessoa, toda pessoa de fé é fiel. E todo fiel é de fé. Crê. Mas o mundo espiritual, ele caminha para a plenitude que pode ser resumida num casamento. As bodas do Cordeiro. A volta de Jesus. Esse é o ápice da redenção da humanidade. É um casamento entre Jesus e a igreja. A igreja não está ficando com Jesus. A igreja é a noiva de Cristo. Ela já está comprometida. Ela não pode viver a despeito dele. Senão não é a igreja de Cristo. Como eu posso saber se eu estou preparado para a volta de Jesus? Se eu estou preparada? Se você está preparado? Como você pode saber? Simplesmente pela maneira como você responde à aliança. Do casamento, por exemplo. Se você não respeita, não honra, e agora não estou falando só em questões de imoralidade, porque uma pessoa pode bater no peito e dizer assim, não, eu nunca cometi o adultério, mas também nunca honrou aquele casamento, nunca cuidou, não cuidou do casamento, não cuidou da família. Um homem que não foi provedor, não foi um bom pai, não foi um bom marido, não cuidou da sua família, não esteve presente cuidando, não supriu as necessidades dessa família. Uma mulher que nunca honrou essa família, não se importa, não quer nem saber.
não honra esse marido, não honra esses filhos. Começando pela sua casa, se você não honra a aliança, e você diz para mim que você tem certeza da sua salvação, e você é um péssimo marido, você é uma péssima esposa, e aí vai crescendo, péssimo pai, mãe, mas tudo bem, eu vou para a glória. Você não honra a aliança. A Bíblia diz que um homem que não tenha devida consideração com a sua esposa, as orações dele não são ouvidas. Então, o que eu vejo o senhor falando? Ele está aqui dizendo, algumas pessoas estão perguntando, por quê? E ele está simplesmente colocando luz. Porque palavras de vitória, todo mundo aqui tem. O Senhor já disse que Ele quer o que Ele quer. O ano, leia o livro de Josué, é um livro de conquistas. Está ali, claro, estampado, para todo mundo, o que o Senhor tem para nós para 2024. Mas se eu não entender essas coisas, se você não entender, a promessa continua de pé, mas eu não tenho resultado. Porque eu não estou alinhada. Eu não estou dando o que a fé exige. Aí eu recebi uma unção de abundância na minha vida, e ela está aí. Mas eu estou com, por exemplo, eu recebi uma unção de grande prosperidade, estou passando uma necessidade financeira. Maravilhoso, a unção está aí. Certamente Deus está te ensinando a lidar com finanças. Porque imagina se você não sabe lidar com finanças onde você está, se Deus te der aí 100 vezes mais disso. O que você não vai fazer? Vai te matar, vai te destruir. Não sabe administrar o pouco, vai saber administrar o muito. São coisas óbvias, mas nós estamos ouvindo. Por que passamos por cima? Porque não acreditamos. Aí, algumas pessoas estão com problemas sérios. Elas estão dizendo que estão esperando Jesus voltar, mas elas não honram nem a aliança. Elas são, assim, totalmente negligentes em relação ao casamento delas, à família. Aí elas querem, me dê tudo, mas eu sou hedonista, eu vou dar o que eu quero. Eu vou dar o que eu quero. Mas não é o que você quer. É o que a Bíblia diz que demanda um casamento, uma família. Não adianta você dizer assim, não, meu marido não precisa disso, a minha mulher não precisa disso. Não, não é o que é o que você sabe biblicamente. Está entendendo a diferença, meus queridos? Nós temos que parar, sair dessa imaturidade. Ai, porque ele não faz, ela não faz. Olha, eu vou te contar uma história, isso dá canseira na gente, em mim dá preguiça. Por favor, eu lhe imploro. Se um dia a gente conversar, não me dê essa preguiça de lá, então, porque ele é assim, porque ela é assim. Prega para mim. O que a gente faz? Você vive em função do que o outro faz ou em função do que a Bíblia manda? Você dá ao outro o que ele merece ou o que a Bíblia manda?
Está vendo? Então, o nosso problema é que nós somos muito emocionais ainda, nós somos sentimentais, nós estamos aqui, então, mais nada. O que a Bíblia está mandando você fazer como pai, como mãe, como marido, como esposa? O quê? Ele está me mandando algo. Então, ao outro não fez. Você tem que entender que você chega num nível, maturidade, de autocontrole, de autogoverno, de entendimento dessas coisas, que agora não tem sentimento na jogada, tem cumprimento da palavra. Você muitas vezes vai manter um casamento, não tem absolutamente nada com sentimento mais. Às vezes aquela pessoa não merece mais nada, não tem mais nada ali para ela. Mas se você tem uma vida com Deus e você conhece a verdade, você vai cumprir rigorosamente o seu papel até o último dia daquele casamento, por respeito a uma coisa chamada Palavra de Deus. Você não pergunta mais se gosta, não gosta, quer ou não quer. Você pergunta o que diz o livro. O que diz o livro? Mas isso é muito difícil. Mas quem disse que servir a Deus era fácil? Quem foi que contou essa história mentirosa para você? O reino de Deus ganha força, exige esforço, renúncia, sacrifício, cruz. Você não andou ouvindo essa teologia demoníaca aí não, né? Essa moda agora, que você pode viver à vontade. A turminha do trio elétrico, carnaval, traseiro de fora, mas é para Jesus, é para Jesus, tudo é para Jesus. Onde está isso? É para ganhar mais. Ganhar mais o quê? Ganhar mais o quê? É conversa fiada. Eu quero colocar um pouco de virtude no meu pecado. É o que muita gente faz. Toda vez que você vê uma pessoa defendendo o que a Bíblia condena, ele está advogando em causa própria. Advogando em causa própria. Porque o cara faz, a pessoa faz, e como é que ele agora? Ele tem que defender o resto. Vamos todo mundo, eu estou indo para o buraco, vou levar todo mundo. Advogando em causa própria. Então, essa história está aí dia após dia. As pessoas estão se divorciando mais. União de pessoas do mesmo sexo. E tem uma turma defendendo. Um povo, uma sensualidade, assim, uma mulher de Deus com a barriga de fora, aí você tem que perguntar para ela de que Deus. Porque uma mulher de Deus não vai aparecer com barriga de fora. Com decote lá embaixo. Com um shortinho não sei aonde. Isso não é de Deus, isso não é para nós. Isso não é para nós. Eu falo com você com amor. Aí faz o que eu já vi gente fazer. Eu não vou mais, eu quero a bênção, porque lá na igreja tal pode. Você pode ir para a igreja que você quiser. Eu vou ficar triste, eu amo você, quero você comigo. Mas se você quiser ir, pode ir. Mas não é igreja. Para de achar que é a Cleo. Lá no Ministério Mudança de Vida é muito difícil servir a Deus.
Para quem não quer servir a Deus, deve ser mesmo. Para quem não quer. Eu não vou destruir com a sua vida, com a minha, com os meus descendentes, enganando você. Eu sei, eu já ouvi essa história há muito tempo. Se você pregar muito duro, de forma enfática, o povo, a igreja esvazia. Pois é, eu já vi isso. De eu pregar e no culto seguinte eu ter menos gente. Mas Jesus não viveu isso, ele não perdeu 70 de uma vez e olhou para os 12 e disse: vocês querem ir também? Porque eles disseram: a sua palavra é dura demais. Mas não é a palavra. A palavra, ela é forte. Mas é a verdade. Pedro disse a palavra certa. Para onde iremos? Então deixa eu te dizer, quando passar pela tua cabeça que tem para onde ir, e no final vai dar certo, por favor, em nome de Jesus, eu apelo para a sua inteligência, não vai, a porta é estreita, não vai, é mentira, não vai. Não vai terminar bem. Mas algumas pessoas estão arriscando a única vida que têm. Elas decidiram pagar para ver. Isso é uma loucura, é uma insanidade. Se você não pode ser fiel ao seu cônjuge, como poderá estar nas bodas do Cordeiro? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Se você diz: eu não sou casado e desejo me fazer eunuco de forma espiritual, lembre-se, sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque alguém pode dizer: não, mas eu sou solteiro, então se faça como Jesus falou, se faça eunuco. Hoje o Senhor nos chama a abandonar definitivamente essa ideologia satânica chamada hedonismo, onde a minha vontade, os meus sentimentos, o prazer, o lugar confortável é que determinam a minha vida. E muitas vezes, para obedecer a Deus, nós vamos ficar num lugar desconfortável. Nós vamos ter que fazer coisas que são desconfortáveis. Às vezes você vai ficar num casamento que é desconfortável. Mas porque você acredita na palavra, você vai honrar aquele casamento. Desonrar o casamento, violar a aliança, quebrando princípios, sacrificar a família por qualquer coisa, gastar demais, desperdiçar com consumo desenfreado, glutonaria, apetite sexual desordenado, vão destruir com destinos maravilhosos. Em nome de Jesus. Olha para o mundo. Olha a destruição que está aí. O povo não sabe mais nem o gênero, nem se é menino ou menina mais. Pelo amor de Jesus. Não tem nada de bom nisso aí não. Olha o espírito do tempo. Deus está nos puxando para um nível mais alto. Amém.